Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos para ampliarmos entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Bem, nós estamos aí entrando no mês de dezembro, né? A gente todo ano fala isso e é verdade. A gente fica um pouco mais reflexivo, porque é aquilo que a gente já até comentou. Não é tanto pelo nascimento do Mestre Jesus, mas pelos pensamentos, pelos sentimentos de todos, porque ele não nasceu nessa época. Né? Os historiadores não têm uma data definida, e o Natal, ele foi criado aí, essa festa foi criada por causa do fim das festas pagãs. Tem aí uma história que eu não conheço muito bem não, e nem vem ao caso aqui para a gente ocupar o nosso espaço aqui, mas realmente não foi. Mas é o sentimento que importa, é o pensamento das pessoas, é a reflexão, porque isso nos lembra a mensagem dele, a Boa Nova, né? E é tão diferente do que a gente vive, é tão distante da nossa realidade, que faz a gente ficar refletindo sobre essa questão. Então a gente aproveita, né? Quando a gente enfeita a casa para o Natal, faz assim tem uma outra energia, tem outro clima na casa. Eu não sei se quando a gente olha aquela árvore, a gente olha aquele Papai Noel, aquele bonequinho de neve, não é? A gente olha aquelas coisas e o sentimento da gente fica diferente. Não é aquela musiquinha do Natal que depois a gente não aguenta mais ouvir, mas por enquanto, quando começa, mexe um pouquinho com a gente e a gente tem que aproveitar esse momento. Porque nosso coração anda muito endurecido, não é? Eu acho que a gente está começando a se acostumar com a iniquidade, se acostumar com as coisas que acontecem. Às vezes eu me horrorizo com alguma coisa, aí eu falo com uma pessoa, eu não esquento mais a cabeça com isso não. Eu falo, olha, Deus me livre, o dia que eu não esquentar mais a cabeça com isso, eu vou ficar muito infeliz. Porque eu ainda quero ser tocada por aquilo que me incomoda, eu quero reparar esse tipo de coisa, eu quero aprender com isso. Eu não quero que essas coisas passem pela minha vida, o que está acontecendo por aí, passem pelos meus olhos assim, sem mexer comigo, né? Sem que eu repare, sem que eu me horrorize. Eu não quero vivenciar, né? Me acostumar com o que a gente está vendo por aí. Porque a gente vai ficando insensível, né? A gente vai ficando engessado com tudo isso. Então é bom que a gente pense, aproveite esse momento. Os espíritos falam que nessa época eles têm mais acesso ao nosso coração, ao nosso sentimento, e eu acho que vale muito a pena, né, pensar nisso. Vamos começar a nossa conversa com um caso que uma jornalista e filósofa contou no Festival Mundial da Paz em 2006, que aconteceu em Florianópolis. Ela contou um caso muito interessante de um antropólogo que fazia um trabalho para conhecer uma tribo chamada Ubuntu. Ubuntu, a gente não sabe muito bem a pronúncia disso, mas acho que é Ubuntu. Então ela contou que esse antropólogo ficou um tempo lá nessa tribo, muita criança, e ele gostou muito do lugar, encontrou assim, muita paz no lugar, e não teve nem tanto trabalho para ele lá. Aí quando ele estava para ir embora, o carro que ia levá-lo ao aeroporto estava demorando, ia demorar muito. Ele resolveu fazer uma recreação com as crianças. Então ele pensou em fazer uma competiçãozinha. Aí pegou uma cesta, botou uma porção de guloseimas dentro, doces e tudo, e botou numa árvore, pertinho embaixo de uma árvore assim, fez uma demarcação bem distante, juntou as crianças todas ali que estavam com ele e falou: aquele que chegar lá em primeiro lugar vai ganhar a cesta.
e vai ganhar a cesta e tudo que tem nela dentro dela. Então as crianças ficaram todas juntas ali, e quando ele disse já, elas deram as mãos e correram juntas. Aí chegou lá, todo mundo chegou junto. Aí ele foi e falou assim: olha, mas o objetivo, por que vocês todos se uniram e chegaram juntos aqui? Porque o objetivo dele não era esse. Aí elas viraram e falaram: tio, é o Ubuntu. Aí ele falou assim: mas como assim? Aí uma delas falou: se uma chegasse e se apoderasse da cesta e ficasse com tudo, todas as outras ficariam tristes. E como aquela que ganhou ia ficar feliz vendo todas as outras tristes? Aí foi uma lição assim muito grande para ele, e ele falou que tanto tempo na tribo ele não tinha ainda alcançado a essência da solidariedade ali naquele grupo, né, naquela tribo. Ubuntu significa: sou quem sou porque somos todos nós. Então é uma lição para a gente. Eles são de uma tribo, quer dizer, eles fazem eles determinam essas coisas para eles, né, e são muito felizes. E se a gente fosse assim, a gente também seria, quem sabe, mais feliz, estaríamos mais em paz, porque felicidade é estar em paz. E estar em paz é estar com a consciência tranquila, né? Porque paz e inferno são estados de consciência. Numa entrevista a Oscar Niemeyer, ateu, né? Oscar Niemeyer é ateu, perguntou a ele, a repórter, se ele poderia dizer em uma palavra o que é a vida. Ele morreu com muita idade, muita experiência, trabalhou muito, né? E ele então respondeu: solidariedade. Foi a palavra que ele usou para resumir o que é a vida. E a gente vai vendo que isso tudo vai ao encontro da mensagem da doutrina espírita, né? Principalmente no seu aspecto religioso ali, né? Com as mensagens de Jesus. Na 540, né, os espíritos responderam para Kardec, quando ele perguntou qual o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós, e eles responderam: vede Jesus. Então, realmente, nós temos aí uma mensagem forte e uma lição muito grande a aprender. Quero, por favor, a bênção. Uma das bênçãos, né? A gente tem tantas bênçãos nessa vida, aquela ali é uma delas para mim no verão. Bem, às vezes até no inverno, dependendo, que a gente não tem uma estação definida, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Jesus diz o seguinte: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, né? Porque a lei que imperava até Jesus vir era a lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente, era a pena de talião, né? Talião quer dizer semelhança. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Porque Jesus veio bem depois de Moisés, na segunda revelação de Deus para os homens, o segundo plano de Deus para os homens. Então, numa época que já se poderia compreender isso, né? Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto à lei de Moisés, ele as modificou profundamente, porque Moisés mostrava aquele Deus vingativo, não é? Aquele Deus que não perdoava. E Jesus veio trazer o Deus amoroso, o Pai amoroso. Então ele modificou profundamente as leis de Moisés. Moisés então estava errado? Não estava. É porque a época exigia que fosse dura a lei. Não é? Porque as pessoas não tinham a menor preocupação, matavam sem a menor preocupação, sem a menor dor. Então, instituindo aquela lei, as pessoas com medo
elas acabavam não fazendo, não é, a atrocidade. Quanto à lei, então, ela foi extremamente modificada, quer na sua substância, quer na forma. Reduziu-a a esta única prescrição. Porque Moisés, né, com aqueles 10 mandamentos, com aquela lei, aquela pena de talião, e como eu já falei aqui, 10 é muito para memorizar. Né, muita coisa, a gente não vai lembrar. Então Jesus fez esse resumo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa não dá para esquecer. Não tem como, né, a gente esquecer disso aí. Então o papel de Jesus, ao contrário, né, do que pintam, do que muita gente fala, aquele Jesus é maravilhoso, é bonzinho, o papel de Jesus não foi esse. Não veio mostrar que ele era bonzinho, coisa nenhuma. Jesus foi um personagem subversivo. Jesus balançou as estruturas. Ele não era bonzinho, não. Né? Expulsou os mendilhões do templo. Ele se aborrecia, sim. Não é? Ele não era aquela imagem, né, da bondade, sim, para tudo. Não era assim, não. Ao contrário disso, né, Jesus não foi o de um simples legislador moralista. Ele não veio apenas ditar moral para ninguém, né, veio dar lições grandiosas para a gente, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra, que todos paravam para ouvir, né? Em sua missão divina, ele viera ensinar aos homens que duas coisas muito importantes dentro de toda a mensagem de Jesus: que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Ele falava que muitas coisas eram necessárias para se alcançar o reino dos céus. Então ele dizia que meu reino não é deste mundo. Então ele deixou bem claro que a verdadeira vida não era essa aqui. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz. Os meios de eles se reconciliarem com Deus, eles, nós, né? E de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Paulo falava, os dias são maus, né? Dias difíceis virão. Sempre foi, não é, a profecia, isso aí. Sendo que Jesus, resumindo aqueles 10 mandamentos em 2, ele falou, aqui está toda a lei e os profetas. Então, é toda a mensagem do Evangelho, inclusive da doutrina espírita, para nos ensinar a amar. Quando nos fala, quando nos mostra de onde viemos, por que estamos aqui, para onde nós vamos, isso tudo é para nos ensinar a desenvolver o amor pelo nosso semelhante. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, que há de renovar o mundo. Está lá no Evangelho, nesse capítulo 1. Que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo pelo próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Né? Os nossos irmãozinhos da tribo Ubuntu já conhecem isso, né? Por intuição, pelo contato da natureza, pela observação do mundo, né? Porque é isso que realmente ensina. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Não está nos livros. Nos livros, os livros apenas estão aí para relembrar aquilo que nós já sabemos e para nos obrigar a uma reflexão para ler a nossa consciência. Mas nada disso vai acontecer de forma milagrosa. Não existe milagre, né? Ninguém emagrece por milagre. Não tem pílula para fazer milagre para emagrecer. Não tem. Não tem milagre para a pessoa fazer absolutamente nada. Milagre não existe. Tudo tem um preço a se pagar. Tudo na vida tem um preço a se pagar. E
por que não teria um preço a se pagar a nossa salvação, o nosso bem-estar, a nossa felicidade? Claro que tem, né? Então Jesus falou assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Olha só, não é aquele Cristo crucificado, salvando o mundo, botando nas costas dele todos os nossos erros e defeitos e nos salvar pela simples crucificação. Não é isso. Não é isso, né? Ele veio nos ensinar para que a gente possa alcançar a salvação. Está bem claro nessa passagem dele. O problema é que ela precisa de interpretação, como tudo, né? Como tudo. E se a interpretação não está de acordo com o nosso pensamento, a gente passa correndo por cima. Não quer ler, não quer saber, né? Mas está bem claro aqui. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele falou que vai nos aliviar. Mas olha só, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Tem que fazer alguma coisa, não vem de graça não. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Já exige aí uma mudança de comportamento nossa. E achareis repouso para vossas almas. Então nós só vamos encontrar o repouso aprendendo com ele, fazendo o que ele ensinou e diminuindo a nossa belicosidade, né? Aumentando a nossa amorosidade, para que a gente possa encontrar paz. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Por que ele disse que é suave o jugo e leve o fardo? Porque Jesus só exigia o amor, o respeito, né? O amor e o respeito pelas outras pessoas. Aí ele ainda disse mais uma frase: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Mas essa fatigação aqui não é de trabalho, não é do corpo, é fatigado espiritualmente. A pessoa não aguenta mais viver do jeito que ela está vivendo. Chega um ponto que a gente mesmo, não sei se já aconteceu com você, a gente fala: chega, eu preciso fazer algo, eu preciso me modificar, eu preciso pensar melhor, preciso me conter, porque as ações que nós fazemos geram reações. Mais uma vez eu volto aqui à questão da parábola do filho pródigo, que ela tem muitas significações, ela explica muita coisa. Aquele ficou fatigado, aquele filho chegou a um ponto de que ficou fatigado. Quando ele viu que os porcos tinham comida melhor que ele chegou a um ponto que ele falou: não quero mais isso para mim, não é? É como a própria pessoa que de repente, isso já deve ter acontecido, que acontece com todo mundo, tem dia que a gente fala: olha, hoje nem eu estou me aguentando. Então chega um ponto que a pessoa fala: não, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer algo por mim, né? Então é essa fatigação a que Jesus se referia, não é? Porque a gente chega a um ponto que a gente não aguenta, então algo tem que ser feito. Entretanto, impõe uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Então essa condição é a lei por ele ensinada. Não tem outro caminho. Ah, mas só Jesus salva? Não é bem assim. Aliás, Jesus não salva. Jesus não salva. Ele ensinou como alcançarmos a salvação. Antes de Jesus, muitos precursores vieram trazendo a mesma mensagem. Quando ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é que ele estava falando, não é, arrogantemente, que era ele o único. Ele não disse o único, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos. Forri, na Índia, trouxe muito tempo antes de Cristo os mesmos ensinamentos. Confúcio, a base da lei, né, dos ensinamentos de Confúcio é fazer aos outros aquilo que você quer que seja feito a você. Então é a mesma coisa. Então quando ele disse isso, ele não estava sendo arrogante dizendo que ele era o único, e sim
que através daquele ensinamento, através daquele amor incondicional, sem isso a gente não alcança nada. O Espiritismo não fala em religião salvando. A bandeira do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. É diferente. Então mostra que nem religião a gente precisa ter. O Niemeyer era ateu e, no entanto, ele resumiu a vida numa palavra: solidariedade. E é o que a mensagem do Mestre traz para nós. Então a religião conduz, a religião ensina, mas a observação da vida, da lei, a observação do sofrimento das pessoas, isso aí vai nos doutorar nessa área da solidariedade. Seu jugo é a observância dessa lei, é leve, porque a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Na pergunta do Livro dos Espíritos, 886, Kardec pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? Aí está lá: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tudo isso é caridade. Aqui tem muito conteúdo. Essa resposta aqui dá um congresso de não sei quanto tempo. Falamos no último domingo que estivemos juntos, sobre a última dessa aqui, o perdão. Agora, ser bom, benevolência não é apenas ser bom, é ir atrás para ser bom. É procurar alguém que esteja necessitando para que a gente possa ajudar. Indulgência para com as imperfeições alheias, isso é caridade, né? Porque nem todas as pessoas já alcançaram um nível de desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral, às vezes à altura daquele que está, né, fazendo uma crítica. Então, a caridade, ela não se resume apenas às coisas materiais. Pensa-se nessa época em muitas coisas, né? E fazer um Natal mais abastecido para as pessoas que têm menos coisas, né? É alimento, é campanha para alimento, para presente, para roupa, isso é tudo ótimo, muito bom. Mas a gente tem que pensar também nessa outra caridade, não é? Porque a benevolência para com todos e atrás daquele que está precisando, realmente a gente tem que ver a necessidade do momento, a necessidade que se apresenta, né? Primeiro, se chegarmos numa família, o pai está sem emprego, a mãe está com alguns problemas de saúde, com uma porção de criança, não pode nem trabalhar. Então, a assistência para esse lar é imediata, no alimento, na roupa, não é, em tudo, também na conversa. Agora, muito importante também, tentar arrumar um emprego para esse pai. Tentar fazer algo que ele possa dignamente sustentar a sua família e não ficar ali sustentando, não é? A gente ajudar impõe, né, muitas coisas, implica uma série de coisas para se fazer. Então, é a benevolência para com todos. Karl Albrecht, em seus trabalhos, essa personagem é um alemão que fundou uma cadeia de supermercados de desconto, Aldi, a maior do mundo, né? Em outubro de 2012, Albrecht é listado como uma das pessoas mais ricas do mundo, né? Ele fundou essa cadeia de supermercado de descontos. Nós não temos aqui no Brasil, né? Então, ele é escritor, ele escreveu várias obras, inclusive uma delas chamada Inteligência Social, definida como uma compreensão básica das pessoas. Pelo livro dele, eu não li, né? Nem sei se tem traduzido aqui, mas por uma síntese aqui, rapidinho, assim, a gente vê que é uma pessoa de muito valor, né? Ele introduz, então, essa questão da inteligência social, definida como uma compreensão básica das pessoas. Olha que importante. Uma compreensão básica das pessoas. Uma espécie de consciência social estratégica e um conjunto de técnicas para bem interagir com elas. Ele distingue dois tipos de conduta que nós temos, né, na nossa vida, na sociedade, que nos impede, uma delas, de sermos solidários e caridosos, né?
ele diz que existem 2 tipos de comportamentos: o comportamento tóxico e o comportamento nutritivo. O comportamento tóxico são atitudes nossas que fazem que os outros se sintam desvalorizados, inadequados, intimidados, furiosos, frustrados ou culpados, incitando muitas vezes até essa pessoa a se perder no crime. E o comportamento nutritivo são os que permitem que os outros se sintam valorizados, capazes, queridos, respeitados e apreciados por nós. Olha o pensamento dele, né? Isso é uma verdade. Realmente, quantas vezes a gente faz isso com as pessoas, com quem está dentro da nossa casa? Quantas vezes nós somos depreciados pelos nossos familiares, não é? Irmãos, vários irmãos, assim, quando tem um que trabalha e ganha mais e contribui mais dentro da casa, aquele é mais valorizado, sem querer se faz isso, né? Depreciando aquele que tira nota mais baixa, aquele que não quer fazer muita coisa. Então a gente tem um comportamento nutritivo com um e um comportamento tóxico com o outro, né? Isso a gente às vezes faz sem sentir. Ele descreve 5 habilidades que caracterizam a inteligência social. Ser capaz de entender as pessoas e seus sentimentos em diferentes situações. Achei fantástico isso aqui. Não é? Ser capaz de entender, porque a gente nem ouve as pessoas, que dirá entender. Não é? Ser capaz de entender as pessoas em seus sentimentos em diferentes situações. A gente vai ver que esses 5 aqui, está tudo lá dentro de benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ser acessível, transmitir proximidade, confiança e amabilidade. Está próximo. Não é aquela distância como se eu sou mais importante do que o outro, né? Transmitir, ser sensível, transmitir proximidade, quer dizer, se aproximar mesmo do outro, né? Sentir seu problema, sentir sua dor, né? Confiança e amabilidade. Ser sincero consigo mesmo e com os outros. Isso é extremamente importante, porque isso desperta confiança nas pessoas, né? Ser sincero consigo mesmo e com os outros, pois quem é fiel a si mesmo ganha o respeito dos demais. Saber expressar claramente os próprios pensamentos, opiniões, ideias e intenções. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa até tem muitas ideias para ajudar o outro, mas não sabe nem se expressar. Olha, importante aqui, ser capaz de conectar-se com o outro, de harmonizar pensamentos e sentimentos nas relações interpessoais. Isso está ficando um pouquinho esquecido com essa tecnologia tão avançada que nós temos. Está ficando um pouquinho esquecido. Aquela relação corpo a corpo, olho no olho, abraço, aperto de mão, não é? Hoje tá tudo tão fácil, né? Um amigo faz aniversário, a gente coloca lá no Facebook um parabéns para ele. E ele gosta porque ele foi lembrado. Mas às vezes ele mora na mesma rua. Às vezes ele mora perto. Às vezes trabalha até junto. Mas cadê o abraço? Cadê a troca de energia? Né? Cadê aquela energia gostosa quando você abraça alguém e passa para ela o que você deseja para ela? Então, isso aqui, ele escreveu não tem muito tempo, já tinha essa tecnologia. Então, ser capaz de conectar-se com outro, mas não é eletronicamente, não. De harmonizar pensamentos e sentimentos nas relações interpessoais. É muito importante. Então, isso aqui, a gente pode ver que vai ao encontro daquela resposta dos espíritos. Está tudo ali. Ser capaz de entender as pessoas, gente, cada pessoa tem seu problema. Embora no nosso julgamento o problema dela é pequeno, pra gente, é o nosso julgamento, para ela é enorme, é o que ela está vivendo.
A dor que ela está sentindo é a maior do mundo, porque ela está sentindo essa dor. Né? Então, a gente não tem que fazer esse julgamento. É entender, quando a gente está num grupo, a gente custa entender o argumento do outro, mas ele tem argumentos, tanto quanto nós, para dizer que ele está certo. Né? Então, é entender a pessoa, é compreender, ser capaz de entender a pessoa é muito difícil, porque a gente não entende nem a nós mesmos, né? Outra coisa que a gente tem que pensar, escolhemos um carro de determinado modelo, cada um, né, quando vai comprar um carro, escolhe lá um carro de determinado modelo, aquele que cabe no bolso dele, né? Tem vários, né? Hoje em dia está muito fácil e nem está tão caro assim. Então, escolhemos um carro de determinado modelo, compramos uma roupa que tem uma etiqueta, uma roupa de grife. Não é pecado nenhum isso, por favor, não estou aqui criticando. Não estou criticando, tá? Temos preferência por alguns artigos, mas marcas e selos de qualidade não são algo exclusivos a produtos. Não são só produtos que carregam selos de qualidade. Só que a gente esquece disso. Nós também temos que ter selo de qualidade. Nós também temos que ter uma marca, não é? Vale a pena nos fazermos algumas perguntas. E eu? De que marca sou? O que vendo aos outros? Que imagem projeto? Porque quando a gente usa uma bolsa de grife, tem lá o emblema da bolsa, né? Então, algumas pessoas fazem questão de, na hora que sair, ela esteja bem virada para frente, para mostrar Louis Vuitton, Victor Hugo, que é um absurdo. É boa? É. Eu ganhei uma vez, que eu não posso comprar uma bolsa, mas eu ganhei uma vez uma. Ela durou tanto que eu não podia mais olhar para ela. Eu tive que dar, porque eu não aguentava mais olhar para aquela bolsa, de tanto que ela durou. O produto é bom? É. Né? Um produto que tem um preço mais elevado, existe uma razão para ele ter aquele preço mais elevado, né? Ele deve ter um produto, ele deve ter uma qualidade um pouquinho melhor. Então a gente não está aqui discutindo isso. Quem não quer um produto bom, quem não quer um carro legal, de uma marca legal, quem não quer, isso não é pecado para ninguém, isso é conquista que as pessoas têm e fazem, né, quando podem. Agora, isso é ótimo, mas qual é a marca de quem está dirigindo aquele carro? Qual é a marca de quem está expondo aquela bolsa lá da Victor Hugo, da Louis Vuitton, que é linda, é maravilhosa, é boa, mas tem... Né? Qual é a marca de quem está expondo? Porque a gente está vendendo isso, né? E não ganha nada para fazer essa propaganda. As celebridades ganham fortunas para fazer uma propaganda dessa. A gente faz a propaganda... E que propaganda a gente faz, porque a gente é aquela do dia a dia ali, né? E não ganha nada. Então, a gente está vendendo um produto, né? Todo aquele que expõe uma marca está vendendo aquela marca, está vendendo aquele produto ali. Mas qual é a marca de quem está usando isso, de quem está dirigindo? É isso que importa. Não é o que a pessoa está usando, é a marca dela. De que marca ela é? Quem disse isso foi Nils Arcos, uma escritora espanhola, analista, né, de marketing. Ela é muito envolvida com isso, ela é especialista nisso, ela escreveu isso. E você, de que marca é? Assegura que a marca pessoal se constrói de dentro para fora. Nunca o oposto, nunca a sua aparência, o que você vende, né, o carro que você tem, a casa que você mora. Nunca isso aí vai falar de que marca você é, né? Porque a sua marca é construída de dentro para dentro. Então é importante a gente analisar. Não depende da roupa que vestimos ou de imitar outras pessoas, mas de transmitir valores autênticos, de sermos valores sociais, né? Precisamos nos enxergar, olhar para dentro de nós, para saber os valores que temos e o que estamos oferecendo aos outros. Essa é uma pergunta que a gente está fazendo. Deve fazer: o que estou oferecendo aos outros? O que estou vendendo para as pessoas? Antipatia? Orgulho? Vaidade? Ou eu estou vendendo simpatia? Ou eu estou vendendo solidariedade, caridade? Né? A gente tem que saber. Tem que saber, porque
a gente precisa se conhecer para poder alcançar aí um nível melhor de tranquilidade. O mendigo viveu à margem de uma estrada durante mais de 30 anos. Um dia, um desconhecido passou por lá. Eu já trouxe essa historinha aqui, ela é conhecida, mas vamos rever, né? O desconhecido passou e ele disse: uma esmola, por favor, murmurou o mendigo, estendendo mecanicamente o chapéu. Aí o outro disse: não tenho nada para lhe dar. Disse em seguida, perguntou: você está sentado em cima de quê? Não é nada, respondeu o mendigo, apenas uma arca. Estou sentado nela, não sei desde quando. Já olhou dentro dela alguma vez? Perguntou o desconhecido. Não, disse o mendigo. Para quê? Não há nada mesmo aqui. Dê uma olhada, insistiu a pessoa, né? O mendigo conseguiu abrir a tampa. Então, com enorme surpresa e alegria, viu que a arca estava cheia de ouro. O que isso tem a ver com o nosso assunto, né? Tem tudo. Nós vivemos tampados. Muitas vezes a gente não abriu a nossa tampa para reconhecer o tesouro que existe dentro. A capacidade que temos de ser solidários, de sermos amorosos com os outros. Muitas vezes a gente não descobriu isso ainda. Eu me lembro que nessa tragédia aí em Friburgo, em 2011, uma pessoa chegou para mim e falou assim: nossa, eu despertei, infelizmente foi numa tragédia. Eu não sabia que eu tinha esse dom de ajudar. Eu não sabia que eu era capaz de sentir tanto por outra pessoa. Quer dizer, ela estava tampada. Tinha uma tampa que ela carregava com ela e não sabia que ela era assim. Não é? Então, quando nós tiramos a nossa tampa, é que a gente vê o tesouro que tem dentro de nós, como nós somos capazes de ajudar. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nós temos a essência do bem. Basta a gente começar a fazer, a gente ter certeza, reconhecer e acreditar que somos capazes de fazer isso. E vai fazer um bem enorme. Né? Quantas pessoas vivem clausuradas em si mesmas, parece uma ostra tampada, e são verdadeiros valores. Quantos talentos estão aí perdidos, né? Na inteligência de alguém que não despertou, que ainda não descobriu, né? Que tem esse talento. O espanhol Vicente Ferrer, que desenvolveu um projeto social na Índia e foi cogitado para receber o Prêmio Nobel da Paz, dizia que nascemos para fazer o bem e fazê-lo é suficiente para preencher uma vida, né? É suficiente para preencher uma vida. Quem faz boas ações não somente ajuda os outros, como também beneficia a própria saúde. Foi uma pesquisa que o meio científico fez com pessoas, grupos de assistência, porque muitos não entendem como que alguém sai da sua cidade, do seu país, atravessa um continente para se juntar a um grupo de apoio de refugiados de guerra, né? Esses médicos sem fronteiras que deixam a sua família e vão para outros países ajudar aquelas crianças. Muita gente não entende isso, né? Como que a pessoa pode fazer isso, né? Então foi feita uma pesquisa que descobriu que realizar atos de caridade e cooperação contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico. O cérebro da pessoa que faz o bem se comunica melhor com a medula óssea e o baço, onde são produzidas as células que combatem as infecções. E isso a gente vê na prática. Pessoas que se dedicam, não é, a cuidar dos doentes. Madre Teresa, Irmã Dulce, uma vez perguntaram: a senhora não tem medo de pegar a doença? Ela falou: eu não. Se eu pegar é porque eu tenho que pegar. Morreram com muita idade, não pegaram nada. Claro que para morrer teve que ter um problema lá. Mas foi uma vida cuidando de leproso, né, de doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis, né, aquelas doenças que depois acaba passando para outro grupo de aidéticos. Não é? A doutora Elizabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra
ela nasceu na Suíça, depois ela foi para os Estados Unidos. Aquela mulher levou uma vida de dedicação e ela tinha um hospital que até foi queimado pela comunidade, que não queriam aquelas crianças aidéticas lá. E depois ela juntou, não era só criança, nunca ela teve medo disso. E ela falou que uma vez aconteceu numa injeção dela ser picada. Ela falou que nunca desenvolveu a doença. Então as pessoas ficam fortes, não é? Quantos a gente vê por aí que cuidam de pessoas muito doentes e não ficam doentes, não é? Esse estudo foi feito numa universidade americana e foi coisa séria. Em um estudo feito na Universidade de Harvard, o psicólogo David pediu a alguns estudantes que assistissem a um filme sobre Madre Teresa e seu trabalho com os doentes e os necessitados de Calcutá. Depois da sessão, a saliva dos estudantes foi analisada e descobriu-se um aumento na quantidade de imunoglobulina A, anticorpo que ajuda a combater infecções respiratórias. Só de ver o documentário, só de assistir o filme, eles não fizeram nada. Olha como que eles se movimentaram emocionalmente, como que a organização física trabalhou ali, aumentando só olhando. Imagina fazendo. Então isso é pesquisa mesmo comprovada. Quanto menos pensamos em nossos problemas e necessidades, maior será o nosso bem-estar. É uma alegria tão grande quando a gente faz alguma coisa por alguém e dá certo e a pessoa fica feliz. Aí é aquela frase assim: eu não caibo em mim de contente. Realmente, a gente cresce tanto emocionalmente que parece que não vai caber em si. Porque é muito bom ajudar, né? Quanto menos, então, pensamos, mais a gente se ajuda. Basta transferir a nossa atenção para outra pessoa, né? Para outras pessoas que precisam muito. Aí a gente não fica tão fixado nos próprios problemas, né? Se nos colocarmos a serviço do próximo, nossa ansiedade passará para segundo plano, podendo, às vezes, até desaparecer. Por isso que o trabalho voluntário cura. Trabalho voluntário cura as pessoas, cura doença. Muitas vezes essa doença é uma doença psicossomática e ela vai ser curada. É lógico que se o problema estiver somatizado com um problema sério, a gente tem que tratar. Mas com certeza nós vamos ter uma qualidade de vida muito melhor se a gente estiver ajudando, né? Quando se considera o ego nosso, né? Quando se desconsidera o ego, tudo fica mais leve para a gente. Para ajudar nessa transformação, precisamos de algumas coisas. Também, tudo tem um preço a pagar, né? Para ajudar, a gente tem que modificar muita coisa, tem que mexer no nosso movimento, na nossa rotina, né? Abdicar de algumas coisas. Pois é, tudo tem um preço. Escutar mais os outros do que a si mesmo. Colocar sua energia em questões que beneficiem o grupo. Quantas vezes a gente gasta energia à toa, sem nada útil, né? Então, uma ação cultural, uma iniciativa solidária, uma festa surpresa para alguém que às vezes nunca teve, né? Parar de falar de seus problemas, já que isso implica repeti-los também a si mesmo, o que reforça. Eu me lembro que ao perguntar a Cora Coralina se ela não se preocupava com a idade, que ela começou a escrever com muita idade, né, com 60 e poucos anos. Aí ela falou que ela nunca pensou e nunca falou que ela era velha, que se ela falasse ela ia ficar, que ela não falava isso, né? Porque toda vez que a gente tem um problema e a gente fica falando nele, a gente reforça essa ideia, ele fica presente ali. A energia que ele movimenta continua grande, né? É igual quando a gente não perdoa a pessoa. Quando a gente não perdoa alguém, toda vez que a gente vê essa pessoa, aquilo dá um mal-estar, a gente revive aquele problema todo. Então, mais uma vez, aquela pessoa nos faz sofrer e nos ofende, porque a gente não perdoou, aí aquilo está ali ainda pesando no peito, né? Em vez de se preocupar, se ocupar. É o que realmente importa.
ser útil aos outros. Nada traz mais satisfação, nem reforça mais a autoestima de alguém do que ser útil aos outros. Até porque, se a gente pensar, quando a gente está ajudando alguém, a gente está numa boa, né? Porque está podendo ajudar de alguma forma. Então, a gente está melhor naquele momento. Então, isso até eleva a nossa autoestima. Bom, eu estou bem, eu posso fazer alguma coisa por alguém. Quando fazemos algo por alguém, pelo simples propósito de ajudar, é pelo simples propósito de ajudar, não é para aparecer, não. Sentimos um enorme sentimento de tranquilidade e bem-estar nos invadir. Da mesma forma que exercícios vigorosos liberam as endorfinas do cérebro, né? Quando a gente começa a fazer exercício, para sair de casa, para ir para uma academia, é um terror. Não quer, a gente não quer ir. Depois que a gente chega, a gente começa naquele marasmo. Dali a pouco a gente está com um pique grande e não quer nem ir embora. Por causa disso, porque o exercício libera as endorfinas do cérebro. Então, da mesma forma que isso acontece, fazendo um enorme bem físico, os atos de amor liberam o equivalente emocional. Não necessitamos nem de um muito obrigado. Na verdade, não é necessário nem que a pessoa saiba o que fizemos por ela. Esse fato é importante. Isso é um fato importante. A gente não precisa nem falar, né? Se a gente fez alguma coisa, a gente faz anonimamente, ajuda anonimamente, até para evitar que as pessoas fiquem se achando obrigadas conosco, né? Se a gente fez pelo simples propósito de ajudar, a gente está esperando recompensa nenhuma. Qualquer ajuda é bem-vinda, ainda que consideremos insignificante. Para quem recebe, pode ser muito, né? Às vezes a gente vai falar, mas essa ajuda que eu vou dar, isso não vai valer nada, perto do problemão que a pessoa está passando. Mas vai lá e faz. Porque quem está precisando, qualquer ajuda é válida. E a ajuda que a gente às vezes considera pequena, ela tem o tamanho do bem que vai fazer a alguém. Então ela pode ser muito grande. Madre Teresa falou, não podemos fazer grandes coisas na Terra. Tudo o que podemos fazer são pequenas coisas com muito amor. Isso é verdade. Não adianta a gente esperar a oportunidade de fazer muita coisa, ela pode não chegar. Muitas vezes, nossos planos grandiosos de fazer grandes coisas, mais tarde, interferem na oportunidade de fazer pequenas coisas agora. Nós nunca vamos, né, conseguir fazer grandes coisas só porque a gente está esperando. De repente, aquela pequena coisa é uma grande coisa para quem vai receber. É muito comum ouvirmos a pessoa falar, quando se está falando de um trabalho voluntário, quero fazer algo por alguém, mas agora não posso fazer nada. Um dia, quando for realmente bem sucedido, farei coisas pelos outros. E se não for? Vai passar uma vida sem fazer nada por alguém, né? Muitas vezes é exatamente esse trabalho voluntário que vai fazer a pessoa se tornar bem-sucedida na sua área. Vai conhecer tanta gente, vai ser tão ajudada também, né? Enquanto isso, a pessoa fica pensando em ser bem-sucedido para fazer alguma coisa boa para alguém. Há pessoas famintas na rua, pessoas mais velhas que precisam de uma companhia de vez em quando, mães que precisam de auxílio para os seus filhos, pessoas que não sabem ler, pessoas desesperadas que precisam ser ouvidas, não é? Muitas pessoas, às vezes, quietinhas, sentadinhas num banco de praça ali com seus problemas. Às vezes, uma pessoa que senta perto e ouve o problema daquela pessoa faz um bem enorme para ela, mesmo que não possa ajudar muito. Deficientes visuais que precisam de seus olhos para tornarem sua vida menos limitada, né? Eles precisam da gente para fazer, para ajudar, para auxiliar. Todo mundo precisa de alguém, não é só deficiente, né? Milhares e milhares de pequenas coisas estão por aí, esperando quem as faça. Madre Teresa tinha razão, né, quando falava essas coisas. Não podemos mudar o mundo, mas não precisamos fazê-lo para tornar o mundo um lugar melhor e um pouco mais bonito.
qualquer que seja a nossa situação, nós podemos fazer alguma coisa por alguém. Né? Tem aquele caso daqueles doentes que estavam na enfermaria, aqueles 2 que estavam na enfermaria. Um estava perto da janela e o outro estava do outro lado. O outro não podia sentar, ele não podia levantar, ele estava mal. Aí o outro que estava perto da janela ficava relatando o que ele via, para melhorar um pouco a vida do outro, para conversar com ele. Então ele falava que via uma praça linda, né? Ele falava que estava tudo, que tinha criança brincando, animais correndo, patinhos num lago. Ele inventava lá umas histórias, porque não tinha nada lá. Quando ele morreu, que o outro passou para aquela cama, para aquele leito, e estava um pouquinho melhor, ele um dia sentou-se assim e olhou, ele não viu nada, era um muro branco, era uma parede. Então ele ali, mesmo deitado no leito, ele ajudava aquela outra pessoa a pensar, a viajar nas coisas que ele contava, né? Então, seja qual for a situação da pessoa, alguma coisa a gente pode fazer por alguém, né? E Jung, ele fala, né, de muitas coisas, né? Entre tantas, ele diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Isso é muito interessante, é fundamental, né? É bonito. Há uma palavra que anda dormindo no nosso dicionário. Essa palavra se chama compaixão. A compaixão é um sentimento simpático. Implica a vontade de nos colocarmos no lugar dos outros, de tirarmos os olhos de nós mesmos e imaginarmos o que é viver as dificuldades de alguém, bem como sentir amor por essas pessoas, porque quando a gente sente um pouco a dor delas, a gente sente amor por elas. É reconhecer que os problemas dos outros, sua dor e frustrações, são tão reais como os nossos, e muitas vezes até piores que os nossos. A compaixão é algo que pode ser desenvolvido com a prática. Envolve 2 coisas: intenção e ação. A intenção significa abrir o coração para as outras pessoas, mas não adianta muito isso, né? Se não tiver uma ação. Então a ação é fazer o que puder para ajudar. Tornar-se uma pessoa mais gentil, mais amorosa, requer ação longa, implica muito boa vontade. Hoje a gente vê que as pessoas não estão gentis, não estão amorosas, né? Estão mal educadas na rua, né? Estão com uma cara fechada, parece que estão de mal com o mundo. A gente não sabe muito bem o problema que está passando. Mas se a gente quebrar o gelo, de repente tudo isso pode mudar. É importante a gente entender uma coisa no ato de ser solidário e caridoso. Isso é fundamental entender. Servir não é o esforço de uma única tentativa. Não é fazer alguma coisa boa para alguém e logo em seguida se perguntar por que outros também não estão fazendo. Tem nada a ver. O outro é o outro, você tem que saber de você, né? Saber também que uma vida de serviço é um processo de uma vida inteira, uma maneira de se pensar e de ver a vida. Não há regras para a gente praticar um ato caridoso, né? Tem que brotar do coração, ninguém estabelece regra para isso. Agora, fazer uma contribuição anônima a alguém que está precisando muito, né? Ajudar um animal, visitar uma pessoa solitária, oferecer flores. Ah, não, nada, né? Que surpresa uma pessoa pode sentir se de repente alguém chega e oferece uma flor para ela. Tem um programa acho que na Discovery, eu não sei bem o dia, nem sei esse mesmo canal, Mulheres que Perfumam. Então elas fazem umas coisas, elas saem pela praça, algumas declamam poemas, poesias ali, né? Outras leem para aqueles que estão sentadinhos no banco, que são mais velhos. Uma falou que estava lendo e o homem só dormia, mas ela não ligou para isso não, porque ela falou, de qualquer forma eu estava feliz fazendo aquilo. Então a gente tem vergonha de ser gentil. A gente tem vergonha de ter um ato gostoso, uma caridade para alguém assim na rua, um ato
de gentileza, né, para uma pessoa. Agora, ajudar um animal, tá aí essa onda do lobinho, né? Porque o lobinho, ele não gosta de carinho. Ele não faz nada com ninguém se ninguém encostar nele. Ele é andarilho. Ele não gosta de carinho, ele não gosta de afago. E ele fica por ali. E a história dele é parecida com a história daquele do filme, do Sempre ao Seu Lado. Ele ainda era filhote quando os pais dele, eu digo que o pai que eu falo que eu sou mãe da minha cachorra, quando os donos dele morreram, ele era um filhote, ele ficou na rua, porque ninguém ficou com ele, porque ele não aceitou. Quiseram adotá-lo, mas ele não aceitou. E parece que era por ali, porque ele sempre ficou ali, ele cresceu ali, né? Aquele Akita, aquele cachorro cinzentado, com bege, com aquele focinho pretinho que fica ali perto do Itaú. Então ele dormia dentro do banco, mas agora não querem mais. E aí o negócio não tá bom para ele, porque estão com medo até que alguém pode fazer uma maldade para ele, tiraram ele dali, porque a polêmica foi grande. Então tem muita gente ajudando aquele animal, que se ele for retirado dali, ele vai morrer, porque ele não consegue ficar preso, ele vai ficar deprimido. Ele anda Friburgo, assim, o centro todo. Outro dia ele estava lá na General Osório, outro dia ele estava lá na minha rua. Durante o dia ele fica andando para lá e para cá. Não faz mal a ninguém. Agora diz que ele mordeu 2 pessoas. Parece que a pessoa foi fazer carinho. Ele não gosta. Então, no lugar de fazer uma campanha contra, faz uma campanha para ninguém botar a mão dele. Deixa o cachorro quieto, gente, né? Então, visitar uma pessoa que está solitária, fazer uma visita a uma enfermaria de hospital. Gente, uma vez eu fui à enfermaria, tinha gente que não recebia uma visita há muito tempo. Estava esquecida lá pela família, né? Então, eu fui visitar uma tia e eu passei olhando assim pelas camas, tinha uma senhorinha abandonada. Eu falei, a senhora está sem visita hoje? Ela falou, minha filha, hoje e há muito tempo. Então, olha só, uma visita, conversar com uma pessoa dessa, né? Ajudar a empurrar um carro, gente. Que situação difícil, às vezes, na rua, quando o carro para, ninguém ajuda, a criatura está lá interrompendo o trânsito e ele não consegue fazer nada. É um sufoco. É uma ajuda muito grande. A gente pensa que não é. Eu já passei por isso. Fazer um elogio a alguém, gente. De repente, a pessoa está precisando levantar a autoestima. Não custa nada. Não custa nada fazer um elogio, né? Sorrir para alguém. Às vezes as pessoas olham para a gente assim, a gente fica meio constrangida, vira para o lado. Não vira não, ri, não vai custar nada. Dá um sorriso, às vezes vai ser o único que ela vai receber naquele dia. Vivemos numa época moderna, mas não devemos esquecer o contato humano. A gente volta lá àquela questão daquele contato, né? Vamos ter mais cuidado com essa tecnologia toda. Não vamos substituir, né, uma mensagenzinha no Facebook para alguém. Se a gente puder dar um abraço, se a gente puder olhar no olho dessa pessoa, dizer o quanto ela é importante, é um amigo, né? Então, não vamos deixar esses momentos que a gente às vezes vê. Eu chego às vezes num restaurante, tá lá todo mundo com 2 celulares aqui, aquilo não entra nem na bolsa. Acho que tem medo que a bolsa seja roubada e eles vão juntos, né? A bolsa pode ser, os celulares estão ali. Então fica na mão da pessoa, aquilo está uma doença, tem gente dormindo com aquilo debaixo do travesseiro. Fica enlouquecido. Outro dia uma amiga minha falou, Deus me livre, eu tenho que voltar em casa, você me leva lá um instantinho? Eu falei, depende, para quê? Eu deixei meu celular em casa, eu falei, não levo não. Usa o meu, fica com você, usa à vontade. Se ele tiver bateria, né, que vive sem ela, que eu quase não uso, então, mas se tiver, ó, pode usar. Então as pessoas não podem substituir o contato humano. A mão, né, a mão na pessoa, no braço da pessoa, isso é muito importante. Vou encerrar, que já passou ali 5 minutos do nosso tempo, com um texto para nos ajudar a pensar assim, o que eu posso fazer por alguém, né? Como eu posso ser solidário? Tem várias dicas aqui, vamos acompanhar, ó. Há um jeito que é só seu, só você sabe fazer, né? Só você sabe como semear o bem. Eu tenho o meu jeito, cada um tem o seu. Se tem sabedoria para falar, fale. Há pessoas precisando de quem lhes rasgue novos horizontes. Se tem o dom de ouvir,
ouça. Há pessoas precisando falar para se organizarem. Se tem o dom de enxergar os talentos alheios, enalteça-os. Há pessoas que desabrocham por conta de alguém que lhes reconhece um dom. Se tem discernimento bastante para fazer uma observação construtiva, faça. Há pessoas persistindo no mesmo erro por falta de alguém que as alerte com carinho e firmeza. Isso é caridade também. Se você não tem vocação para engajar-se em movimentos filantrópicos de grande alcance, tenha em mente que o maior bem a ser semeado começa dentro do seu lar. Oferte a sua canção, a sua poesia, a sua hospitalidade, aquele prato que ninguém sabe fazer igual. Oferte a sua diplomacia, a sua liderança ou a sua capacidade de atuar em segundo plano para o bem comum. Oferte o seu talento para contar piadas e fazer alguém rir. A sua ternura natural no trato com crianças, idosos ou animais. A sua capacidade de manter o sangue frio nas horas de crise, quando todos em sua volta desabam. A sua santa paciência de permanecer num hospital ao lado de um enfermo terminal, ou de varar à noite num velório naquela hora crítica em que todos vão embora e ninguém fica fazendo companhia ao outro que está lá. Não é o morto, não. É o outro que está vigiando também. Há um jeito que é só seu e todo seu, mesmo que seja ofertar uma flor sem ser dia de nada. Mesmo que seja uma prece sincera, feita no silêncio do seu quarto. Na contabilidade divina, pouco importa se o seu jeito de semear o bem vai alcançar uma criança ou milhões de criaturas. Você está fazendo a sua parte, de um jeito que é só seu. É só isso que realmente importa. Muita paz para todos.